Olá, boa noite, mundo! Sejam todos muito bem-vindos à Lume TV deste domingo, 1º de junho de 2025. A gente vai ficar por dentro hoje da programação cinematográfica de Belo Horizonte. Tem ainda o trailer do filme Memórias de um Caracol e os destaques culturais da semana. Vem comigo, porque a Lume TV está começando. Mês novo, programação nova. E é isso aí, os cinemas de Belo Horizonte estão com novos filmes em cartaz, novas mostras temáticas e a gente vai conhecer agora na Lume TV. Nas segundas-feiras de junho, o Segunda no Cine do Cine Brasil exibe filmes que desafiam o limite da realidade. Para começar, nesta segunda, 2 de junho, tem Kate Winslet e Jim Carrey em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quando Joel, vivido por Jim Carrey, descobre que sua ex-namorada Clementine, vivida por Kate Winslet, apagou todas as lembranças do relacionamento, decide fazer o mesmo. Mas à medida que a mente se apaga, o coração resiste. Em um roteiro que mistura o íntimo e o fantástico com rara sensibilidade, o filme navega por memórias desmoronando, paisagens que se dobram sobre si mesmas e amores que insistem em permanecer. Um dos encontros mais comoventes entre ficção científica e fragilidade humana já imaginado no cinema. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Brasil ou no site do Cine Brasil. A entrada do cinema fica na Avenida Amazonas 315, centro de Belo Horizonte. Vamos agora para o Cine Santa Teresa. Dia 3 às 19 horas tem Cine Clube Comum com os filmes Lei Barômetro e Eros. A partir do dia 4 tem o 13º Cinecipó Festival de Cinema. Dia 4, 16h30, a Câmara. Às 19 horas tem os curtas Nosso Panfleto Seria Assim, Minha Câmera é Minha Flecha e Aguijevet Avachil. Dia 5, 16h30 tem os curtas Cavalo Serpente, Os Sonhos Guiam, Caravana da Coragem, O Lado de Fora Fica Aqui Dentro. E às 19 horas, os curtas Viventes. Segunda-feira, então, Se Eu Tô Aqui, é por mistério. Dia 6, 16h30, As Portas Fechadas. Às 18h30, Os Fuzis. Dia 7, 15 horas, O Homem que Matou John Wayne. 16h30, Moeda, Memória e Massacre. 19h10, os curtas Sombras de Macumba na Luz da Memória, Volúpia e Quando Aqui. Dia 8, 15h30, A Queda. 19 horas, os curtas Babilônia, Mona Lisa e Expresso Parador. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site Simpla ou na bilheteria do cinema. O Cine Santa Teresa fica na Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Vamos agora para o Cine Humberto Mauro, que vem com uma homenagem ao Grande Otelo. Dia 5 de junho, 17 horas, O Garoto. A exibição contará com recursos de acessibilidade como audiodescrição e legendas em português. 19 horas tem a abertura da mostra dedicada a Grande Otelo, com a apresentação da mostra e a performance inédita com Maurício Tizumba.
às 20h30, tem Sebastião Prata, ou bem dizendo, Grande Otelo, seguido de Também Somos Irmãos. A sessão será comentada por Fábio Rodrigues Filho, curador da mostra. Dia 6 de junho, 14 horas, é de Chuá. 16 horas, E o Bicho Não Deu. 18 horas, Assalto ao Trem Pagador. A sessão será comentada por Leda Maria Martins, com mediação de Fábio Rodrigues Filho. Dia 7 de junho, 14 horas, Sessão Lorenzato, Amadeu Lorenzato. 15 horas, Brilhos Negros do Samba, Cariocas, os músicos da cidade. 16h15, Carnaval Atlântida. 18h15, A Família do Barulho. 20 horas, O Rei do Baralho. Dia 8 de junho, 18 horas, Macunaíma. 20 horas, Exupiá, Coração de Macunaíma. You must remember this. A kiss is still a kiss. Meu nome é Divina Dama. Um dia vocês saberão a minha história. Mas eu amei Greta Garbo! Os ingressos são gratuitos. Ficam disponíveis 1 hora antes de cada filme no site Eventim ou meia hora antes de cada filme na bilheteria do cinema. O Cine Humberto Mauro fica na Avenida Afonso Pena, 1537, centro de Belo Horizonte. Vamos agora para o cinema do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Sala 1, Lilo e Stitch, às 14 horas e às 16h10. Ritas, às 18h20. O Esquema Fenício, às 20 horas e 10 minutos. Sala 2, às 13h30, Lilo e Stitch. Às 16 horas, Rita. E às 18 horas e 20 horas e 30 minutos, Homem com H. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou no site Velux. O cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas Tênis Clube fica na Rua da Bahia, 2244, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Eu falei aqui mais cedo, do Segunda no Cine. Vamos relembrar como foi a sessão este ano de Eduard Mãos de Tesoura. Que nesse filme é feito inclusive pelo Bo Welch, não sei quem conhece ele, mas enfim, ele que é o responsável nesse filme. E alguém aqui já tinha visto algum filme do Tim Burton antes? Vocês viram o que? O Estranho Mundo de Jack, por exemplo? Para quem já viu alguns filmes do Tim Burton, ele tem uma estética assim muito particular também, E ele gosta muito de brincar com dualidades. E nesse filme isso é muito claro, Por exemplo, ele vai trazer pra gente o contraste desse mundo, digamos assim, sombrio ali, em que o Edward Mão de Tesoura vive, e aquela comunidade toda pacata, comum, normal ali no seu cotidiano. Então, isso é muito marcado na cenografia e na direção de arte. Então, é uma forma de a gente já captar claramente na visualidade da cena. E isso é porque também o Tim Burton ele é muito inspirado no expressionismo alemão. Mas ninguém que deve conhecer, mas assim, o expressionismo alemão ele traz muito essa dimensão assim do sentimento, das coisas não serem simplesmente, como se essas paletas de cores, essas escolhas que ele faz e esses universos que ele cria, não são de fato apenas estéticas, mas são de fato uma representação muito clara desse sentimento, do que esses personagens sentem, do que eles vivem, quais são as suas emoções, quais são as suas conexões num âmbito que é psíquico,
E o Tim Burton faz isso muito bem, né, com maestria. Então, a gente vê de um lado aquela comunidade toda pacata, que tem então tons pastéis, ou seja, nada é muito, assim, a gente tem ali cores, mas elas são todas pastéis, todas meio, né, assim, trazendo uma monotonia, trazendo aquela vida que é toda igual, toda comum. As casas completamente iguais, né, o mesmo design, o mesmo jeito para tudo. Os jardinzinhos, o mesmo tipo de grama cortada, né, os carros também com as cores pastéis. Então, tudo de um universo que é padronizado, pacato, comum, né, e que preza muito por essa normalidade. Então eles querem que tudo seja igual, normal, né, assim, tudo feito de um jeitinho padronizado, comum e completamente igual. Já por outro lado, né, a gente tem lá no alto da colina o castelo, né, que é totalmente assim, óbvio, a gente vendo assim, às vezes ele de longe, né, ele dá esse ar meio sombrio, uma coisa um pouco misteriosa, né, mas até quando a gente chega lá de fato dentro, é incrível que a gente pode ver como é que ele é um espaço da inventividade, da criatividade, porque é isso, né, ele era a casa de um inventor, e o Edward também, ele é um artista, né, ele próprio. Então ele também está ali criando esse universo e sendo completamente criativo ali. E a gente vê isso principalmente nos jardins, né? Assim, o que ele está ali criando, já que é o espaço dele também muito facilmente ali com as suas mãos, né? Mas toda a parafernália assim, que envolve o interior daquele espaço é completamente dessa criatividade do inventor do Edward. Algumas pessoas inclusive vão falar que a arquitetura que a gente tem ali, né? Porque eu sou arquiteta também falando disso. Vão falar que traz muito pra gente o gótico, né? Não sei se alguém aqui já conheceu esse período, da arquitetura gótica, mas na verdade eu acho isso um tanto equivocado, porque assim, o gótico ele é pra gente um período, né? Assim, ele, na sua origem ali, ele surge nesse final assim de Idade Média, mas ele embora ele tenha sido feito com um senso comum, como se ele fosse só esse sombrio, esse escuro e o pesado, esse denso, assim, na verdade ele é completamente esbelto, assim. A gente vai ver no gótico torres que são super altas, a gente vê muita verticalidade, a gente vê os vitrais maravilhosos que traz a luz e que traz muita cor, então não é bem isso, assim. A gente tem algumas características lá, que é um tipo chamado arco ogival, assim, que a gente tem naquela porta da entrada, ela tem esse formato, assim, que é meio pontiagudo. Mas, na verdade, eu caracterizaria ali como uma arquitetura, assim, românica, que é um pouco quase chegando no gótico e que ainda está pesada, ainda está escura, umas paredes muito grossas e ainda tem nem tantas aberturas, assim. Enfim, só uma curiosidade para vocês. Gente, pois é, né? Segunda no Cine, programa imperdível, então toda segunda no Cine Brasil. E olha, esta semana tem Otton Bastos em Belo Horizonte, um monólogo imperdível. Confira. O Festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatiana Rubim, traz a Belo Horizonte o espetáculo Não Me Entrego Não, com Otton Bastos, em seu primeiro monólogo, escrito e dirigido por Flávio Marinho. Considerado o maior ator brasileiro vivo, Otton Bastos possui uma carreira de títulos marcantes no cinema e no teatro que são relembrados em cena, propondo uma reflexão sobre cada momento da sua trajetória. Com a missão de converter tantas lembranças e histórias, Flávio Marinho precisou condensar tantos anos de vivência em alguns minutos de espetáculo teatral. A peça ficará em cartaz nos dias 6 e 7 de junho, sexta e sábado, às 20 horas. A classificação é de 12 anos e a duração é de 90 minutos, no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas Tênis Clube. Os ingressos custam a partir de R$ 60, valores de meia entrada. Artista, teu nome já nasce na lista dos que vão sangrar de paixão e dor. É marca, é sina, não tem remissão. Vai cumprir missão até se esvair. Com teu sinal da cruz, com tua dor de raiz,
Criar é mais importante do que ser feliz. 1944, Colégio Pio Americano, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Alvoroço na sala. A professora Eliette separou os meninos das meninas por causa de um pequeno concurso para saber quem vai ser o representante da nossa turma na festa do fim do ano. Pois é, lá no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas Tênis Clube. E olha só, vamos agora aos demais destaques culturais de Belo Horizonte e região esta semana. O Coral Lírico de Minas Gerais, sob regência do maestro André dos Santos, realizará uma série de concertos em 3 importantes museus do estado no mês de junho. Dia 5 de junho, 19 horas, no Museu Inimá de Paula, Rua da Bahia, 1201, Centro, Belo Horizonte. Dias 12 e 13 de junho, 19 horas, Palácio da Liberdade. Dia 18 de junho, 19 horas, Museu de Congonhas, Alameda Cidade Matosinhos de Portugal, 77, na Basílica. A classificação é livre, a entrada é gratuita, sujeito à lotação do espaço. Mão na barra, pé no terreiro, a vida e a dança de Mercedes Batista. Protagonizado por Ivana Cruz, o espetáculo chega a Belo Horizonte entre 6 e 8 de junho, no Teatro João Sesquiate, no Palácio das Artes. Entre os dias 5 e 8 de junho, o Festival Socioambiental de Filmes está de volta à cidade de Lavras, oferecendo uma imersão no universo do cinema brasileiro, buscando dialogar com as relações que se estabelecem entre sustentabilidade, segurança, inclusão e resiliência. A programação gratuita contempla 20 filmes, 2 oficinas e mais de 5 atividades culturais e educativas. Que bacana, né? Vamos agora para as notícias culturais que agitaram a semana. Na noite de quinta-feira, 29, aconteceu a 4ª DR do reality show de casais Power Couple Brasil, e o casal mais jovem da temporada foi eliminado com 21,64% dos votos. A DR foi formada pelos casais Bia Valente e Gui Seta, Emilyn e Everton, Thalira e Rafael Pessina, e por votação popular, o casal Bia Valente e Gui Seta foi o 4º eliminado. Público, imprensa, fãs e convidados puderam celebrar, no dia 29 de maio, a vinda da turnê de Superman ao Rio de Janeiro. Na praia de Copacabana foi lançada a contagem regressiva oficial, que ficará exposta até o dia da chegada do diretor James Gunn, David Corenswet, Superman, Rachel Brosnahan, Lois Lane, Nicholas Hoult, Lex Luthor e o produtor Peter Safran, que estarão no Brasil entre 23 e 24 de junho. Raquel Daisy Ellis se prepara para lançar Eros, seu primeiro longa-metragem como diretora. Experiente produtora, Ellis é um dos nomes por trás de O Último Azul, filme brasileiro vencedor do Urso de Prata em Berlim. As 10 vantagens de morrer depois de você, protagonizado por Anne Gabriele e Julia B., tem filmagens finalizadas em São Paulo. O longa de Diego Freitas é baseado no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima. No elenco estão ainda Sharon Menezes, Léo Jaime, Pamela Germano e Daniel Rangel. Bom, para encerrar essa noite, vamos de trailer de filme. Memórias de um Caracol chega aos cinemas em breve. Tá? Em breve também vai ter crítica no site Projeto Lume do filme. O filme foi, inclusive, indicado ao Oscar de melhor animação este ano. Confira o trailer. I wasn't always this alone. My childhood was full of people. The nurse said we had 2 souls, but 1 heart. Hey, morons! Look, Gracie, they're hugging.
in glasses half full and silver linings. Then my glass was shattered. Bye, Gracie. Bye, Gilbert. We had no choice but to move onwards. Pinky was the only colour in my life. Bugger. Losing a twin is like losing an eye. You never see the world the same way again. Life isn't about looking backwards, Gracie. It's about living forwards. The worst cages are the ones we create for ourselves. It's time for you to shed your shell. Set yourself free. Pois é. Em breve, crítica. Por falar em crítica, Esquema Fenício recebeu uma crítica no site Projeto Lume, escrita pelo Pedro Salomé, que você pode ler acessando www.projetolume.com.br. Por enquanto é só, a Lume TV volta no próximo domingo, se Deus quiser. A todos uma excelente semana repleta de cultura e muita coisa boa, claro, muito cinema, muita música, muito teatro. Até mais, tchau, fui, a gente se vê.